Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. E entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados. É o que o diácono diz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos começar essa homilia e terminar com essa música. Vem controlar de novo todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Amados, com poder, derrama toda a unção, quebra o nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meus queridos irmãos sacerdotes, diáconos, futuros padres, povo amado, Espírito Santo, mais forte, Espírito, Espírito, clamando, Espírito, abra nossa mente, Senhor, nossa compreensão. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, erga suas mãos. Gira lá, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu quero conversar primeiro, a começar com as mães. Quem é mãe? Levante a sua mão. Balance a sua mão. Uma salva de palmas a elas. Deve ser mais forte, mais forte. Vamos lá que nós vamos conversando, começando com as mães. Vocês vão entender depois onde eu quero chegar. Agora eu preciso fazer uma outra pergunta.
Quem é casado, levante a mão, por favor. Quantos anos de casado? Bom, eu não ouvi, mas Deus ouviu. Quantos anos? Eu não ouvi, mas Deus ouviu. Vamos guardando isso. Mães, casamento. E hoje é um dia especial. Quem tem saudade de alguém? Alguém falecido. Veja, a palavra saudade, ela é sadia. Tristeza mata. Então, repito, quem tem saudade de alguém? E eu tenho certeza que toda a comunidade, eu falo em nome de todos, nós temos muita saudade do nosso Monsenhor, mas carinhosamente eu vou chamar do Padre Jonas Abib. Uma salva de palmas ao Padre Jonas. Na glória de Deus, há 3 anos, a providência, começa por aqui. No ano do falecimento do Padre Jonas, Monsenhor Jonas, eu tenho, pelo Monsenhor Jonas, vou chamar de Padre Jonas com todo carinho, mas porque eu sigo o Padre Jonas, tá? Que está até a rede social dele. Ele é um pai, foi para mim uma referência e é para mim uma referência. Estou no meu, vamos falar já do meu sacerdócio, completei 31 anos de sacerdócio, vamos falar sobre isso. Mas Padre Jonas foi para mim uma referência, um pai. E meu pai, Antônio, ambos faleceram na mesma época, diferença de 2 meses. E eu confesso a vocês que não foi fácil a perda do meu pai. Quem aqui já teve uma pessoa que você teve um relacionamento difícil e Deus se transformou em maravilhoso? Era o que aconteceu com meu pai. Meu pai não me queria sacerdote. É fácil. Tem algum corintiano aqui? Meu pai é corintiano. Minha família toda palmeirense e ele conseguiu me levar para o Corinthians, tá? Então, é a única coisa que eu e ele nos dávamos. Mas Deus foi agindo, Deus foi tocando, não é hora de falar isso agora. Portanto, seu Antônio, que saudade. Mas no dia da morte dele, como eu já tinha passado por depressão, e aqui fica uma lição para vocês, guarda essa frase. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Quando não é benção, é lição. E a lição é uma benção. Eu vou repetir. Quando não é benção, é lição. E a lição é uma benção. Então, conversando com um amigo, eu falei, até um doutor Fábio, um psiquiatra amigo, padre, se dê o luto. Isso mesmo, se dê o tempo. O que significa o luto para mim? Imagina você ter uma ferida, e a quem já se feriu, por favor? E aí começa a casquinha a formar, e você vai e arranca a casquinha. O que vai acontecer? Ela vai tentar o processo, o próprio organismo vai tentar fazer de novo. Mas se você continuar insistindo e arrancando a casquinha, vai infeccionar. E se você não tomar cuidado, você pode até perder uma parte, amputar uma parte por causa da infecção. Quantas pessoas não sabem viver o luto? Padre, o que é luto? É chorar, é se dar o direito, veja, não é tristeza, mas é o momento da falta que a pessoa faz, e você se retira. Eu não deixei de celebrar uma missa, mas todos os meus amigos, quando vinham falar do meu pai, Antônio, eu dizia, por favor, não. A pessoa me respeitava, eu me respeitei e deixei me respeitar. E como foi importante, porque foi cicatrizando. Hoje, as memórias, as lembranças que tenho do meu pai são tão maravilhosas. Quantas vezes me paro rindo, por causa da saudade que é sadia, porque eu dei o tempo necessário do luto. Por sinal, numa dessas viagens, numa dedicatória de um livro, eu encontrei uma pessoa que justamente ela não fez isso. Ela, quando morreu o pai dela, ela quis continuar a vida dela normalmente, fazendo tudo o que era, ela quis guardar aquilo, e ficou um fator desencadeante dentro dela, um gatilho, e que depois ela ficou numa depressão profunda, porque ela não soube viver o luto. Quando não é bênção, é lição. Eu confesso a vocês, como foi difícil quando eu soube a morte do Padre Jonas não estar aqui. Eu queria estar aqui, mas a minha cabeça, meu coração, eu falava, eu preciso me cuidar. Mas eu falei, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, que eu sei que vai ter a tua hora. Quem imaginava que 3 anos depois estaria aqui, celebrando com saudade e não tristeza, o nosso querido
Padre Jonas Abib. No Kairos em grego é tempo de Deus, Deus age. E eu posso falar dele, ele me ensinou o que eu vou ensinar para vocês agora. Quem é casado, por favor, de novo? Nós sacerdotes, vou aproveitar uma colocação muito antiga, mas que mexe com o meu coração. Casados, vocês escolheram os seus filhos? Pai, você escolheu seus filhos? Não ouvi, você escolheu seus filhos? Quem é filho, por favor? Ninguém nasceu de chocadeira, né? Filhos, vocês escolheram seus pais? Foi Deus. Agora, o casamento você escolheu. Como nós sacerdotes, nossa vocação, ela não é uma renúncia, é oferta. O casamento é lindo. Gente, tenho certeza que cada um desses meus irmãos sacerdotes, nós não renunciamos, nós ofertamos aquilo que nós tínhamos de melhor. Aprendi isso com o Padre Jonas. Repito, o sacerdócio é como vocês, é um casamento onde você se oferta. E assim como vocês celebram, exemplo, 30 anos que eu celebrei agora, é chamado Bodas de Pérola, para nós é jubileu. Por isso, padres, por favor, o diácono, depois nós vamos conversar também, vivam esses momentos. Por incrível que pareça, na liturgia nós temos bodas do casamento. Se os casais soubessem o significado de cada um, vou dar um exemplo. Eu saí então do boda, do jubileu de Pérola, eu completei 30 anos dia 1º de dezembro, agora 31, eu estou no jubileu de Nácar. Padre, o que é isso? Quem já viu ostra? Quem já comeu ostra? Eu olhei a ostra, ela me olhou, eu falei, isso aqui eu não como não. Então, bom, a ostra é para ser comida. Tem pessoas que uma iguaria que muitos gostam. Aliás, uma curiosidade, alguém aqui já comeu ostra? 1, 2, gostaram? Oh, padre, é verdade. Então, vamos lá, voltando. É gosto. Olha que lindo. O que é o nácar? Nácar é uma substância lustrosa. Vamos dar um exemplo para criancinhas. Um leite, como um leite. Então, a ostra, quando ela é ferida, entra um objeto estranho. O que acontece? O próprio organismo da ostra, ele vai se protegendo com o nácar. E aí vai pegando aquele objeto estranho, que pode ser uma areia ou qualquer outro objeto, algum, sei lá, que entra lá, mas está ferindo a ostra. E ele vai envolvendo e se transforma em pérola preciosa. Ostra ferida é pérola preciosa. E aqui vai valer, com todo respeito, mas vocês vão entender. Ostra que não é ferida é comida, vai virar comida. E aí eu lanço essa pergunta a você. Quem aqui já foi ferido? Então diga assim comigo: eu sou uma bênção. Eu sou uma pérola preciosa. Nós vamos terminar com essa oração em cima disso. Não sei quais são suas feridas, mas guardem isso. Aqui não é nácar, aqui é o sangue poderoso de Jesus. Eu toda vez vou compartilhar com o que eu fiz. Como, Padre, você foi trabalhando para sair da tristeza para a saudade. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Aquilo que era uma ferida para mim, mas é verdade, eu fui pedindo a Jesus que Ele fosse envolvendo. E esse é o segredo, você se envolver desse amor que vai sendo transbordante. E eu tenho uma missão hoje, de estar aqui com o nosso querido Padre Jonas, celebrando os seus 3 anos. Também, hoje, há pouco tempo, celebrei meus 3 anos do meu papai, Antônio. Estamos lá no santuário da igreja jubilar. Nós estamos ainda no período jubilar aqui, né? Vocês têm no santuário, ele é jubilar. Então, cada missa eu posso aplicar a indulgência plenária lá no santuário. E eu com certeza coloquei meu pai, com certeza, nem precisava, mas o dia chegará, não tardará, São Jonas Abib virá. Amém? Guarde isso. Não tardará um dia, porque eu convivi no dia que eu não contei para ninguém. No dia que eu fui empurrado aqui, o Padre Jonas não celebrava há muito tempo. No sábado ele esteve aqui, ele presidiu a missa. Mas o Senhor quis que isso tudo acontecesse comigo, porque Ele tem um plano para me levantar. Porque Deus tem seus planos, Deus tem seu Kairos.
Mas eu lembro que depois, quando eu caí, o carinho que o padre, ele falou assim, eu quero ver esse padre, quero ver o padre. Eu fui lá, Luzia estava lá com testemunha, ele me deu um abraço. E ele falou, você está inteiro? Tô. Como Deus é maravilhoso. Voltando. Quantos anos, agora eu quero falar com os casais. Quem é casado, por favor? Quantos anos você tem de casamento? Descubra depois o significado do seu casamento. Padre, entra na internet, você vai ter, tem a cada bodas. De cada ano você vai descobrir o significado. A mesma coisa, irmãos sacerdotes. Tá? Bom, o diácono completou. Quem não sabe, o diácono, assim, nós estudamos juntos filosofia. O mundo, ele justamente casou com a minha, calma, eu vou explicar a situação. Ele casou com uma aluna, que eu era professor de educação física, e ele foi para um outro caminho. Mas Deus depois, no seu caminho, foi buscar esse discernimento. Você tinha tudo para ser sacerdote, mas a missão o levou para um casamento, que é uma coisa tão linda, e você se tornou diácono permanente. Completou, se não falha a memória, 25 anos. Uma salva de palmas ao diácono Nelsinho. Estudamos juntos, tempo passa. E a esposa, e eu perguntei para ele, eu tenho 58, não sei qual a idade, eu perguntei, quantos netos? Ele me falou assim, 4. Uma salva de palmas, realmente Deus abençoe esse trabalho. E ele me falou uma outra coisa, e 50 anos do Padre Jonas. Mais uma salva de palmas, 50 anos do Padre Jonas. Eu guardei, tá? Já quase terminando. Estamos na festa da Providência. Ele foi falecer no dia da mãe que ele amava tanto. Dia de Nossa Senhora Guadalupe. Em que apareceu para o indiozinho, o Juan Diego, e ela dizia, eu não sou aqui, eu que estou tua mãe, e ele que estava tão preocupado. E agora eu vou lançar uma comparação para terminar com vocês, e aí orar com vocês, nessa homilia. Mães, levante a mão, por favor, de novo. Vocês não escolheram seus filhos. Mães, concordam comigo? Quem é mãe de mais filhos, por favor? 2, 3, 4, 5. Eu contei uma mãe de 10 filhos. Falei, nossa. É fácil educar os filhos? Não. Mas creia, é uma missão que vocês receberam, missão. Mas olha que lindo, Deus nos amou tanto, Gálatas capítulo 4, agora eu estou indo para a primeira leitura, que Ele nos adotou. Veja, Deus nos amou primeiro e nos adotou. Hoje, olha que bênção, você pode dizer, eu também pelo batismo, nós somos filhos de Deus. Participamos, não somos deuses, mas vamos participar da vida de Deus, porque Deus nos adotou. Recentemente eu encontrei uma mãe, e ela dizia que o sonho dela era ser mãe. Durante 20 anos ela tentou engravidar, até que um dia, orando com ela, ela entendeu, porque era o sonho dela também de ser mãe, né? E ela tentou também estar na fila, ficou 7 anos na fila da espera de adoção. E a irmã dela mais nova ficou grávida, 20 anos esperando engravidar. Ela não tinha condições de engravidar, ela tinha um problema no útero, e ela se colocou na fila de espera. A irmã engravidou, estava para ter o filho, veio a notícia, através da oração, que ela foi aceita. Então, você vai receber uma criança de 3 anos, você vai ter essa graça. E aí depois, encurtando a história, o amor que ela tem por essa criança, hoje está com 21 anos, o amor, eu ouso dizer, e ela fez uma colocação, achei tão linda, ela agradecia aquela mãe que não abortou, e pôde doar para que ela pudesse cuidar. O amor que essa mãe tem pelo esse filho, entendo mães, quem é mãe biológica, por favor? Agora, essa pergunta, se for possível, se você não se sentir constrangido ou constrangida, é mulher, né? Quem é mãe adotiva, por favor? Vocês, prestem atenção, não só a mãe adotiva, ela, assim como o Pai fez conosco, ela amou, e ela ama. Por isso, de pé, por favor.
Vamos terminar essa homilia agora. De novo, a mão direita na fronte, mão esquerda no coração. Obrigado, Jesus, por essa Santa Missa. Obrigado, Senhor, pelas graças que o Senhor está derramando. Vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria que vocês repetissem comigo: eu sou uma bênção. A partir de agora nós estamos recebendo uma cura interior profunda. Eu não sei se sua mãe te amou, eu não sei se você teve amor de mãe, eu não sei se você teve carinho de mãe, mas olha só, um dia encontrando com o irmão, que os evangelhos estão com respeito por mim e eu também por eles, mas um dia eu estava conversando com uma pessoa, e usando a palavra, a Bíblia, que eu sou apaixonado, e eu dizia sobre o Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27, não posso deixar de falar isso, preste atenção em oração. Se um dia alguém falar com você, olha que lindo, São João quando escreve, ele já está no final da vida, só para colocar alguns detalhes, eu amo história, tá? Numa crucifixão, quando a pessoa era crucificada, não poderia ter homens lá, ou qualquer pessoa que desse algum tipo de revolta, então era proibido, os romanos não permitiam. Então, naquele momento, na alto da cruz, por isso nós falamos que João é um adolescente, porque ele não representava perigo de uma rebelião, então só podiam crianças, idosos e mulheres, para ficar perto de um crucificado, era lei romana, não podia estar perto. Então vamos lá, no Evangelho, São João diz, capítulo 19, do capítulo 19 é um cumprimento das profecias. Se você ler desde o início esse capítulo, Jesus vai cumprindo as profecias, até que ele vai cumprir a primeira profecia, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, depois que a Eva é seduzida pela serpente, Deus Pai diz à serpente, surgirá uma mulher, e essa mulher vai pisar a tua cabeça. Porém, a palavra é muito forte no hebraico, tá? Inimizade entre você e ela, e a mulher, e entre a descendência dela e a descendência da mulher. Satanás odeia Nossa Senhora, ele odeia, porque é a primeira profecia bíblica. Ele sabe que através de Maria foi a derrota dele. Mas voltando, no alto da cruz, o próprio Jesus, olha que lindo, chega para sua mãe, agora já é em grego, eu vou no original, tá? No grego, e o português, muitos são fiéis na tradução, vai dizer mulher, ele não vai chamar mãe, porque é cumprimento da profecia, eis aí teu filho. E aí, João não vai colocar o nome dele, ele vai dizer, o discípulo que ele mais amava, o discípulo que amava, filho, eis aí tua mãe. E daqui, agora vem o mais interessante, na qualquer cultura, ainda mais judaica, era a mãe que acolhia os filhos. Naquele momento, um adolescente, se Jesus tivesse irmãos de sangue, seriam eles que teriam que acolher Maria. Um adolescente, o próprio São João fala, e a partir daquele instante, o discípulo a acolheu em sua casa. Portanto, eu quero terminar esse momento, diante desse lugar, que um dia poderia ser minha morte. Jesus mudou a minha sorte, por causa da intercessão dela, e pedir que, um jeitinho, pedir, por favor, estenda suas mãos em direção dela. Mãezinha, eu quero consagrar todos que aqui estão e me consagrar também, porque eu tenho certeza que, continuando um legado do Padre Jonas Abib, ele, além de levar as pessoas ao Espírito Santo Evangelho de hoje, onde Maria entra, o que aconteceu com Isabel? Ela ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista também. Se você prestou bem atenção na leitura, Isabel e São João Batista foram cheios do Espírito. Senhor, no mundo que nós estamos tão perdidos, o Senhor quer nos direcionar através da mãe. Jesus, Ele fez questão de nos dar uma mãe. Quanto mais Maria, ela é minha mãe, quanto mais a tenho como minha mãe, mais Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, mais Ele nos protege, mais Ele nos faz caminhar e nos levantar. E essas feridas, assim como o nácar,
vai envolvendo, como eu expliquei para vocês. Repita comigo: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Pense um pouquinho quais são os seus medos. Meu Deus, quantos medos que estão passando agora. Por favor, quais são os seus receios, suas angústias? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E obrigado, Senhor, que através dessa música, quem ama canta. Nós vamos, tem aquela, primeiro, ó minha senhora ou minha mãe. É tão antiga, mas é tão profunda. Ó minha senhora, minha mãe. Oh, minha Senhora e também minha mãe, Eu me ofereço. eu me ofereço inteiramente, toda voz Em prova. e em prova da minha devoção. Para um pouquinho. Uma curiosidade. Quem aqui foi um filho que deu um trabalhinho para sua mãe? Vocês podem me enganar, Deus vocês não enganam. Quem aqui já deu trabalho para sua mãe? Engraçado, e a minha mãe, Dona Vilma está me acompanhando agora. Minha mãe, ela falava assim: filho, nós vamos num tal lugar. Se você aprontar, ela não falava nada, ela me olhava. O olhar de mãe, gente, é o olhar 43. Vocês não têm noção. É um olhar que penetra, é um olhar assim, incrível. E ela dizia, só que muitas vezes, quando o olhar não funcionava, ela só dizia assim: Marcelo. Eu já sabia que não ia apanhar, não. Ela ia tirar várias coisas que eu gostava, ela sabia. Ela estava me educando. Quando não é bênção, é lição, e a lição é uma bênção. Por isso, nós vamos cantar essa música, e quando terminá-la, esse é um gesto quando eu passo diante da Virgem Maria, tão simples, e muitas vezes eu estou longe da minha mãe, não posso falar, eu faço assim, ó. Vamos lançar um beijo à Virgem Maria? Isso. Então nós vamos cantar a música, e ao terminar, nós vamos lançar um beijo, e aprender a ficar um pouquinho em silêncio, o silêncio de Maria. Mais uma vez. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda voz Em prova. e em prova da minha devoção. É hoje. Solta a voz a ela. Consagro, mãe, a voz. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, Incomparável mãe, guardai-me. guardai-me. Parou. Agora nós vamos tomar posse. São João não colocou o nome dele, porque ele pensou em você, em mim, em nós. Cada um que aceita Maria como mãe. Você aceita Nossa Senhora como sua mãe? Então, como filho, como filha, nós somos adotados. E agora vocês vão entender, o amor de Maria é muito grande. Como se aquela mãe ousa dizer que o amor dela é mais do que um filho biológico, imagina o que Nossa Senhora tem por nós. Essa é a comparação que eu queria que vocês entendessem. Amém? Como filho Em propriedade vossa, ó Maria. como filho, Filho em propriedade vossa. quem é destro como eu, mão direita, quem é canhoto, a mão esquerda, e quem é ambidestro, as duas. Posso pedir um favor? Quem aqui perdeu um familiar e vai passar o Natal
sem esse familiar? Quem tem muita saudade de alguém, por favor. Aliás, melhor, já que eu falei tanto em mãe, quem não tem mais a sua mãe viva? Deixa eu fazer só um teste aqui. Balança a mão, só para ter uma noção aqui. Me ajude aqui. Ok. Nossa, quantos. Quem tem sua mãe viva, por favor? Está meio a meio aqui. Então vamos lá. Quem tem sua mãe falecida, levante as duas mãos agora. Para terminar essa homilia, aproveitar a ação da Virgem Maria, a intercessão dela, no poder do Espírito Santo, eu vou pedir isso. Você que não tem mais a sua mãe, padre, podia ser o pai, vamos pegar hoje na mãe, mas aprenda a fazer isso, em nome de Jesus. Eu vou pedir que você dê um abraço, porque a intercessão da Virgem Maria, nesse Natal, vai te dar uma força, e se você não viveu o luto da sua mãe, o Senhor vai tirar toda a tristeza, nesse abraço, e dar muita saudade. Preste bem atenção, que você tenha muita saudade, saudade que é sadia, que você muitas vezes se lembre com muita saudade, se emocione, não tem problema, mas tristeza não, amém? Então erga as mãos quem não tem a mãe, já nesse mundo aqui viva. Você escolha uma pessoa, quem não tem a sua mãe viva. Tem algum padre que não tem? E abraça essa pessoa que não tem. E quem tem sua mãe viva? Por favor, abrace depois. Não deixa, não, depois eu faço. Não deixa para depois. Quando você puder, faça isso. Porque o amor cura. Amém?